Boa noite, eu sou o professor Marcelo, em mais uma aula do Direito Penal Militar, e hoje nós dando continuidade ao esgotamento do nosso edital da Polícia Militar, veremos os crimes contra o serviço militar e o dever militar. Na aula passada a gente viu sobre os crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Agora, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. O primeiro crime que a gente vai ver hoje é o crime de insubmissão. Insubmissão. O crime de insubmissão, ele vai estar lá no artigo 183. É um gênero onde que tem várias espécies dessa insubmissão, mas o tópico principal do artigo 183 vai falar o seguinte: aquele que deixar de apresentar quando convocado. Primeiro núcleo do crime é deixar de apresentar. Deixar de apresentar. Então, o núcleo do crime é deixar, né, de apresentar. Quem? Quando convocado. Dentro do prazo que lhe foi determinado. Olha só. Duas coisas que eu quero chamar a atenção. Aquele que foi convocado e não se apresentou quando convocado. Via de regra, o convocado é aquele militar ao completar 18 anos de idade, ele completa 18 anos de idade, ele tem que se alistar. E faz-se uma seleção. E ao término dessa seleção, algumas pessoas são dispensadas e outras pessoas são incorporadas. O famoso foi pego no exército. Já ouviu essa expressão? Fulano foi pego no exército. Então, essa pessoa convocada, ela deixa de apresentar a incorporação. 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 Aqui fala, deixa de apresentar a matrícula, quando passa no concurso, deixa-se de matricular. Não, não fala. Fala que aquele cidadão convocado deixa de incorporar. Então, incorporação é o ato de você, convocado, servir ao Exército, à Marinha, à Aeronáutica. Vai acontecer insubmissão no caso das forças auxiliares, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, não, porque ninguém alista na Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro, alista no Exército, alista na Aeronáutica, alista na Marinha de Guerra do Brasil. Então, essa incorporação só é para os militares das Forças Armadas. O primeiro crime, aí vai gerar uma discussão que eu acho que não vai ser trazido para o concurso de vocês, mas vale a pena falar. É o único crime militar, que só pode ser cometido por civil. O único crime militar que só pode ser cometido por civil é o crime de insubmissão. Então, ele deixa de apresentar para incorporar, para servir. Só que o artigo não termina aí. Ele fala, ou ele apresentou para incorporar, ele está lá fazendo todo o processo de incorporação, só que ele viu, isso aqui não é para mim, e ó, sai correndo. Ou quando, antes de terminar o processo de incorporação, ele se ausenta.
A pena é de impedimento. A pena é de impedimento. Duas coisas eu vou falar para você aqui agora. Impedimento. Uma, na realidade, eu acabei de falar. É o único crime militar que é cometido praticado por civil. Qual que é a outra, professor? É o único crime do Código Penal Militar que tem a pena de impedimento. O único crime do Código Penal Militar que é praticado por civil e o único crime que tem a pena de impedimento. Ficou claro aí? Mais adiante ele vai falar o seguinte: na mesma pena incorre quem, dispensado temporariamente, deixa de se apresentar decorrido o prazo de licenciamento. Quem, professor, que poderia ser essa pessoa que deixou de apresentar ou foi dispensado temporariamente? O pessoal das Forças Armadas gosta muito do pessoal de saúde ou necessita muito do pessoal de saúde. Quando você vai se apresentar, você fala desse jeito assim, ó, olha, eu estou fazendo uma faculdade de medicina, ou ainda estou fazendo uma faculdade de odontologia. Aí o Exército vai falar para você, quanto tempo que dura a sua faculdade? Não, a faculdade de medicina dura 6 anos. Então você vai me apresentar aqui daqui a 6 anos. Por isso que o código vai falar assim, ó, decorrido o prazo de licenciamento. Então passou esses 6 anos. Também, se ele não se apresentar, ele se torna um insubmisso e vai responder o processo de insubmissão. Beleza? Agora, o cidadão, ele olhou lá na reservista dele e ele viu o mês de janeiro. Aí alguém foi e falou para ele, ele morava na roça, não, na sua reservista é mês de março. Ou ele não sabe ler, por algum motivo, não sabe ler, não. Aqui está falando que você não precisa apresentar mais. Mas é claro que vai ter que comprovar. Fala o seguinte, tem a pena diminuída menos 1/3 quando? Quando por ignorância ou uma errada compreensão dos atos de convocação militar, e isso se houver desculpa. Se ele falar assim, não, é porque eu não sei ler e alguém me falou. Se ele provar que ele não sabe ler, isso é uma desculpa. Ele vai deixar de ser punido? Não, ele não vai deixar de ser punido. Só que ele vai ter a pena diminuída de 1/3. Ou ainda, pela apresentação voluntária dentro de um prazo de 1 ano. Ele não apresentou em janeiro, fevereiro, ali na época da incorporação, mas aí, menos de 1 ano depois, ele chega, ó, estou aqui para servir, deu uma doidura em mim e eu quis ir embora. Então, se ele apresentar dentro de um prazo de 1 ano, ele também vai ter a pena diminuída de 1/3. Então, vou colocar aqui, ó, diminuição de pena, diminuição de 1/3 quando ignorância comprovada ou ainda quando apresenta em até 1 ano. Entendeu? Qual que é a realidade do Exército? O Exército, as Forças Armadas em geral, eu falo o Exército, a força militar do país, ele quer homens preparados, homens habilitados, em caso de necessidade, ajudar a nação.
Aí esse cidadão foi e se apresentou. Ele vai fazer o treinamento, ele vai ficar impedido uns dias lá, impedimento que é a pena, porque a pena é de 3 meses a 1 ano, é até o processo de recrutamento, né? 3 meses você não consegue fazer um processo de recrutamento, geralmente são 16 a 20 semanas no processo de recrutamento, ele faz o processo de recrutamento. Então ele vai ter pena diminuída se ele comprovar a ignorância ou apresentar até 1 ano. Agora tem gente que inventa, né? Ele não quer servir e simula uma incapacidade. Ah lá, eu tenho a perna torta, eu não consigo andar direito, anda todo torto lá na hora de fazer a apresentação. Isso é simular. Criar ou simular incapacidade física. Também é crime. Se você simula essa incapacidade física, mesmo, imagina que tem 200 querendo servir, foi dispensado 1000 por excesso de contingente, mas mesmo assim, se você simular os 200, tinha vaga só para 200, os 200 entraram, não tem como você alegar, não, mas eu simulei, mas nem precisou, foram selecionados 200 e os 200 entraram. Não, se você simular, você vai responder criminalmente por causa disso, que é a simulação de doença que inabilite o convocado ao serviço militar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. A insubmissão, 3 meses a 1 ano. 6 meses a 2 anos a simulação. Viu que dobrou tanto a mínima quanto a máxima? Dobrou a simulação. Só que você não simula. Você quer servir, só que você tem alguma coisa que incapacita você servir. Na hora de fazer o exame, você coloca outra pessoa no seu lugar. Vamos imaginar que você tem problema respiratório. Na hora de fazer a abreografia, era um exame no pulmão que você fazia antigamente. Na minha época, quando eu fui servir o serviço militar, tinha a abreografia, era uma chapa do pulmão. Você coloca outra pessoa que tem um pulmão bom, que lá na hora do exame, enche o pulmão, contrai, respira, prende a respiração, solta, o pulmão tá beleza. Aí você coloca outra pessoa no seu lugar para fazer o exame. Você está substituir o convocado por outro na apresentação ou na inspeção de saúde. Ou você quer entrar e coloca uma pessoa com a saúde boa, ou você quer ser dispensado e coloca alguém com a saúde ruim. Porque não tem como eu saber quem é quem ali na hora do exame de saúde. Próximo, entra o próximo, vai entrando. Aí, se o exército descobrir que você colocou outra pessoa para fazer o exame no seu lugar, tanto você querendo servir, como você querendo ser dispensado, mas você colocou outra pessoa na inspeção de saúde, você vai responder criminalmente por isso. Tanto você, que era o convocado, né, quanto a pessoa que entrou no seu lugar. Os dois vão responder criminalmente. Favorecimento de convocado. Você, outro em relação, né, à insubmissão, você lembra que em determinada situação, você vai fazer uma matrícula na escola, você vai inscrição no concurso público, geralmente eles pedem 2 documentos para você. Para o homem, ele vai pedir o título de eleitor com comprovante da última votação, ou a justificativa, né? Ou a reservista. A reservista e o título de eleitor, e reservista para os homens maiores de 18 anos, sempre é pedido. Ainda vou mais além. Se você ganhar na Mega Sena e não tiver a reservista, meu filho, você não recebe o dinheiro. Passa o documento para outra pessoa receber, que você não vai receber. Por que eu estou falando isso? Porque existe um crime que chama favorecimento ao convocado. Dar asilo ao convocado, tomá-lo ao seu serviço. Você, como empregador, não pode empregar ninguém que não tenha reservista.
Se alguém chegar e fiscalizar, e esse alguém for um insubmisso, você vai responder. Aí fala desse jeito assim, ah, mas eu não sabia. Não tem o não sabia no direito? Aí fala o seguinte, ó, sabendo ou tendo razão para saber. Como que eu vou saber, professor? Você vai saber quando você for dar emprego para alguém, pede a reservista, pede o título de eleitor, são esses documentos que você tem que solicitar. Então, se você tomar alguém a seu serviço, ou dar emprego para ele, traduzindo, tomar, você está favorecendo o insubmisso. Você tem essa condição de solicitar, não, me dá reservista, senão eu não te dou o emprego. Você tem condições de saber. Aí fala, dar asilo é abrigar, né? Levar ele para morar em casa, aquela velha expressão, tá com dó, leva para você, e você fica com dó, porque o exército está atrás do cidadão e você leva para casa. Facilitar transporte, meio, sabe que o exército está vindo aí, você fala de jeito assim, ó, pega minha moto, ó, e vaza. Depois abandona em algum lugar que eu acho a moto lá na frente. Você facilitou a fuga do insubmisso. Então, tudo isso que eu acabei de falar constitui crime. Chama favorecimento ao convocado. Você favoreceu o cidadão que foi convocado para incorporar e deu no pé. Detenção de 3 meses a 1 ano. Você vai responder pela mesma pena do insubmisso. Você que deu guarida para ele, vai responder pela mesma pena. Agora, se o favorecedor for ascendente, for descendente, for cônjuge, for irmão, esse cidadão fica isento de pena. Então, o pai, a mãe, o filho, o avô, o esposo, a esposa, no nosso caso ainda não temos ainda, em termos normais, a obrigatoriedade da mulher, né? Então, por enquanto, é só a esposa ou o irmão. Se esse foi esse que deu a guarida, foi esse que protegeu, esse fica isento de pena. É o famoso CAD. Lembra do CAD? Quem que é isento de pena? Vou escrever aqui, ó. Isento de pena na insubmissão. Isento de pena na insubmissão. É o CAD. Olha só. CAD. Tá vendo? CAD. É o cônjuge, o ascendente, o descendente ou o irmão. O CAD é isento de pena no favorecimento do convocado. No caso, o insubmisso. Se você favorecer o seu irmão, seu pai, seu avô, você é isento de pena. Vamos dar um revival? Então, é deixar de apresentar quando convocado a incorporação. Deixar de apresentar quando convocado a incorporação. Ou ainda, apresentar, se apresentou, mas antes de confirmar o ato de incorporação, você abandona, você vaza, cai fora. A pena é de impedimento. A única pena no Código Penal Militar de impedimento é de insubmissão. Ainda vou mais além, o único crime militar praticado exclusivamente por civil, o único crime militar praticado exclusivamente por civil é a insubmissão. Vou mais além, isso nós falamos quando falamos de prescrição. Prescrição, eu quero escrever aqui. Por quê? Porque quando nós falamos de prescrição, nós falamos o seguinte: quando a pena não excede 1 ano, ou de 1 a 2, né? É de 1 a 2, ela vai prescrever em quanto tempo? Em 4 anos. Só que a prescrição no crime de insubmissão, ela começa a contar quando o insubmisso completa 30 anos de idade.
quando o insubmisso completa 30 anos. Ou seja, ela não vai completar em 4 anos, vai esperar um insubmisso completar 30 anos para começar a contar esses 4 anos da prescrição. Inicia quando o insubmisso completa 30 anos. Diminui da pena do cara que ele é ignorante, e a ignorância é comprovada, ignorante a respeito das datas de apresentação, tá? Ignorante nesse sentido, ou apresenta em até 1 ano. Ele vai ter a pena diminuída de 1/3. É isento de pena o CAD, que favorece o insubmisso, e a prescrição quando o insubmisso completa 30 anos de idade. Show de bola? Show de bola? Vou apagar, que eu vou falar de outro crime, também muito importante, que é o crime de deserção. Esse demora um pouquinho mais. É um crime muito comum nos dias atuais. Já foi mais comum. Hoje a gente ganha um pouco mais do que ganhava no passado, né? O poder de compra do nosso salário é um pouco maior. Graças a Deus, para quem não sabe, né, eu sou policial militar, graças a Deus hoje o policial militar ele tem uma condição de dar uma vida de qualidade para a família dele. No passado não era assim. No passado as pessoas, além de ter o salário atrasado, tem histórico de pagamento de policial militar em diversos estados, Goiás, Mato Grosso, que está mais perto de nós, ficar 4 meses, 6 meses o policial militar sem receber. O que esse militar fazia? Ou ele pedia baixa, ou ele sumia no mundo para arrumar um emprego. E era muito comum, principalmente quando o dólar em relação ao real era muito alto, era muito comum esses militares ir para o exterior. E quando ele fazia isso sem dar a devida baixa, o devido desligamento, ele comete um crime, o crime chamado de deserção. E é esse crime que a gente vai estudar agora, o crime de deserção. Deserção. Professor, o que é deserção, professor? Desertor é aquele que ausenta, é o primeiro que a gente vai falar, ele ausenta. Alguém que ausenta é porque estava, concorda comigo? Então, alguém que estava, a primeira coisa que a gente tem que falar é daquele que ausenta, que é o tópico aqui do artigo 187. Ausentar sem licença da unidade em que serve ou do lugar que devia permanecer. Do lugar que serve, ele ausenta, do lugar em que serve, sem licença, serve. Vou colocar aqui da OM. Ou do lugar que deveria permanecer. Por mais de 8 dias, lugar que serve ou que deveria permanecer, por mais de 8 dias. Por mais de 8 dias. Por que eu estou repetindo? Por mais de 8 dias, justamente por causa dos peguinhas do concurso. Não é aquele que ausenta 8 dias. É aquele que ausenta por mais de 8 dias.
Nesse caso específico, a gente vai aprender agora a fazer a conta. Mas vamos falar dos outros casos. Esse caso, eu falei que ele ausenta, ó. Ausenta, é que ele estava aí, ó, sumiu no mundo, desapareceu. Mas existe o caso de deserção, que é o parágrafo primeiro, o artigo 188, esse é o 187, daquele que deixa, olha só, deixa de apresentar. Deixa de apresentar. Quem que é esse que deixa de apresentar? Acabou as férias. Você tem que voltar para o serviço. Você não ausentou do seu serviço porque você não estava, você estava de férias. Então você deixa de apresentar. Quem? Findo férias ou trânsito. Professor, o que é o trânsito, professor? Trânsito é o prazo que a organização militar te dá para você se apresentar quando você muda. Vamos imaginar, você é um policial militar aqui em Porá e te transferiram lá para Porangatu. Eu acho que deve dar uns 600, 700 quilômetros. Então não tem como você sair hoje daqui e chegar hoje lá. Então ele vai te dar um prazo chamado de trânsito. Então findou esse trânsito, te dou 2 dias para você chegar lá. Findou esse trânsito, você tem que apresentar. Quem mais deixa de apresentar? Além das férias, né? Licença, agregação. Licença, agregação. Estado de sítio ou guerra. Sítio ou guerra. Declarou estado de sítio. Declarou guerra. Você está de férias, você tem que apresentar. Não acabou suas férias. Quando acaba as férias, entra aqui. Você está agregado. O que é agregar? Por alguma situação prevista em lei, você deixa de figurar ali no quadro de militares. Mas, com previsão legal, você vai continuar trabalhando. Só que não vai te contar como militar. Por exemplo, só para citar um exemplo, tem 2 vagas para tenente na polícia militar, só exemplo. E um desses é agregado por algum motivo. Então, só vou ter uma, então eu tenho que promover um segundo, mesmo tendo 3 tenentes. Apesar que só tem 2 vagas, esse cidadão fica agregado. Um exemplo de agregação previsto na Constituição Federal, o militar que se candidata. Quando você candidata, você é agregado. Findou o prazo de agregação no caso de eleição, aquele prazo de 90 dias. Findou esse prazo, você não apresentou. Foi suspenso sua licença, cassado sua licença por algum motivo, você não apresentou. Declarou guerra, declarou estado de sítio, você tem que apresentar também. Quem cumpre pena? Quando a gente viu do cumprimento da pena, lá fala que o militar pode cumprir a pena em qualquer zona ou distrito. Zona, região ou distrito. Zona é do, agora vai chamar ala, né? Zona da aeronáutica, distrito da marinha e região do exército. Qualquer área você pode cumprir sua pena. Às vezes você está servindo lá na região amazônica, mas sua família é daqui. Então você vai cumprir pena aqui. Acabou a sua pena aqui, você vai voltar lá para sua região, não vai? Então, fim da pena, você deixa de apresentar também ao fim da pena. Ou, por último, quando você simula a doença e aí descobre esse simula a doença
A partir do momento que descobre que você simulou a doença, a partir do momento que descobre que você simulou a doença, você está deserto. Você é desertor. Simulou uma doença para você esquivar do serviço ativo ou ainda aposentar, né? Às vezes você simula para você dar baixa mais cedo ou simula para aposentar. Você é desertor. O primeiro, que é férias e trânsito, licença, agregação, estado de sítio, você tem 8 dias também para apresentar. Você tem 8 dias. Cumprimento da pena, 8 dias. Também. Oito dias. Na realidade, todos são 8 dias. Eu ia falar era outra coisa e fugiu aqui. 8 dias para apresentar, você tem para apresentar. Como que conta esses 8 dias, professor? É isso que eu vou ensinar agora. Quando falar de deserção para vocês e derem um prazo, uma data, fulano deveria ter se apresentado no dia 10 de junho. Quando é que vai configurar a deserção dele? Na sua prova, não tem medo de fazer bolinha, não tenha medo de fazer bolinha. Você vai fazer na sua prova 10 bolinhas, 10. Pode fazer lá na prova, sem medo de errar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Quando é que ele deveria apresentar? Ele deveria apresentar dia 10 de junho. Quando é que vai configurar a deserção? Ele deveria apresentar dia 10 de junho. Outra coisa, não fica preso em horas, ou melhor dizendo, a hora que ele deveria apresentar. Vamos imaginar que ele deveria apresentar o A, militar A, 8 da manhã, militar B, meio-dia, o militar C, 19 horas. Tudo do dia 10. Então, a hora da apresentação, não fique ligado na hora da apresentação. É só no dia. Por quê? Quando é que eu vou começar a contar? Às 0 horas do dia 11. 0 hora do dia 11, eu começo a contar. Aqui, só o processo, né? Aqui é feita a falta, aqui feita uma parte de ausência, mas isso é o processo. O processo não cai no concurso de vocês. Vai cair a data. Então, eu tenho que contar 11, independentemente da hora que ele deveria apresentar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se ele apresentar dia 10, olha só, ele deveria ter apresentado dia 10. Se ele apresentar no dia 18, ele não cometeu o crime de deserção. O crime de deserção só vai ser cometido a partir das 0 horas do dia 19. Tem gente que acha que 0 hora é 24 horas e 59 minutos. Né? Não, 0 horas é quando começa o dia. Acabou o dia 18, às 0 hora começa a contar o tempo da deserção ou o crime de deserção é cometido. Entendeu? Professor, o que tinha que apresentar 8 horas da manhã só vai cometer o crime a partir de 8 horas da manhã do dia 19? Não! E o que deveria apresentar meio-dia? Era só meio-dia do dia 19? Não! O que terei que apresentar às 19 horas? Às 19 horas do dia 19? Não! Por isso que a data, a hora da apresentação,
que ele deveria apresentar, não deve ser levado em conta. O que tem que ser levado em conta? É os dias. O dia que ele apresentou, 8 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por mais de 8 dias, então tem que ser depois do 8º dia, dia 19. Mais uma vez, na prova de vocês, façam 10 bolinhas. Na primeira bolinha você coloca o dia que tem que apresentar. No último dia, na 10ª bolinha, que vai ser o dia que configura a deserção. Ficou fácil? Vocês não erram isso em prova mais nunca? A hora inicial aqui não conta. Não conta a hora inicial. E vai configurar às 0 horas, a partir das 0 horas do dia 19, ou da sua última bolinha. A partir das 0 horas da sua última bolinha. Tranquilo nisso aí? Então, quem tem 8 dias para apresentar, que é o caso do 187 e o 188, eles têm 8 dias para apresentar. Se não apresentar nesses 8 dias, comete crime de deserção. Professor, só esses que cometem crime de deserção, aquele que ausenta da OM, onde deveria estar ou deveria permanecer, ou aqueles que findam os afastamentos ou simula doença e não se apresenta? Não, existem outras figuras que aí não vai estar ligado no tempo que comete deserção. Quem que são essas figuras? Na Marinha é muito comum vou apagar. A gente acha que o navio está atracado, na Marinha principalmente, né? O navio ali está atracado, pronto, deixa um guarda lá tomando conta do navio e vamos embora todo mundo. Negativo. O navio é um quartel independente, só dar um exemplo do navio para a gente estender para os outros. O navio, ele é dividido em quarto de horas, você atraca em algum país, algum porto, continua aquela equipe de serviço. Quem pode descer do navio? Aquele que está de folga naquele momento que o navio atracou. Então ele pode descer, pode fazer compra. Ah, meu sonho é ir para a Europa e eu estou num navio da Marinha. Aí ele vai atracar num porto lá em Roma, por exemplo. Atracou lá em Viena. Atracou num posto. Ah, eu vou lá tirar a foto. Negativo. Se você tiver de serviço, você não pode descer. Então vai descer aquele que está de folga. Beleza, o que está de folga desceu, se encantou, começou a tirar a foto daqueles monumentos históricos. Quando ele viu, deu a hora de zarpar. E ele chega lá, o navio dele já vazou. 8 dias depois, professor? Não, o navio dele vazou e ele tinha que estar lá na hora que o navio zarpou. Então, vai configurar crime deixar o militar de apresentar-se no momento, deixar de apresentar no momento da partida do navio ou da aeronave. Deixou de apresentar na hora da partida do navio ou da aeronave, comete também crime de deserção, de que é tripulante. Se você for passageiro, se você está de carona no navio, você não vai cometer crime não, tá? Ou de passageiro ali, o avião, você comeu o mosco, o avião foi embora, só se você for o tripulante. Via de regra, no navio, 90% que está ali dentro é tripulante. Já navio militar, é claro, né? Já na aeronave, não. A aeronave tem muitos passageiros, é diferente do navio. Mas só comete o crime se você for o tripulante. Se você for o piloto, se você for o oficial de máquina, se você for
o garçom do navio militar, é claro, né? Você vai cometer esse crime. Ou ainda, você está em manobra e sua força vai deslocar. Pode ser, inclusive, a pé. Se a sua força deslocou e você ficou para trás, também comete o crime. Então, só colocar mais um aqui. Deslocamento da força. Da força aqui, certo? Força, pessoal, é força aérea, força terrestre, força naval, que a gente chama de exército, marinha e aeronáutica, tá? Se você apresentar dentro de 24 horas, você apresentou dentro de 24 horas, para o comandante do navio, não, porque o navio já zarpou. Da aeronave, não, porque da aeronave já zarpou. Para a autoridade militar ou policial da área, se apresentou em 24 horas, sua pena é de 3 meses, detenção, 3 meses, ela fala de até 3 meses, detenção de até 3 meses. Se é detenção de até 3 meses, qual que é o mínimo? Vê se alguém lembra. Detenção de até 3 meses, qual que é o mínimo? 30 dias. Então, é detenção de até 3 meses, mas o código lá fala quando a pena é de detenção, o mínimo é quanto? 30 dias e o máximo 10 anos. Então, detenção de até 3 meses. Se você apresentar de 24 horas até 5 dias, a sua pena vai ser de 2 a 8 meses. Detenção de 2 a 8 meses. Se você apresentar de 5 dias a 8 dias, de 5 a 8, 3 meses a 1 ano, também detenção. E se for acima de 8 dias, a pena é 6 meses a 2 anos. O que chama a atenção? A primeira coisa, de 6 meses a 2 anos. É a mesma pena da deserção daquele que apresenta em 8 dias, deixa de apresentar, né, por mais de 8 dias, então a pena dele vai ser a mesma, 6 meses a 2 anos. Caso de aumento de pena, se esse tripulante ou esse componente da força for sargento, subtenente ou suboficial, subtenente e suboficial é a mesma graduação, é que no Exército é chamado de subtenente, na PM do Bombeiro também é chamado de subtenente, na Marinha Aeronáutica é chamado de oficial. Se o cidadão for sargento, subtenente ou suboficial, ele tem a pena aumentada de 1/3 sargento nesse tipo de deserção. Sargento e subtenente aumenta 1/3. Aumenta, então, mais 1/3. Se for oficial, aumenta a metade. Deixa eu chamar uma atenção de vocês. Quando no artigo 187 a gente falou de deserção, que é o que a gente está falando aqui agora, a pena de 2 anos, de 6 meses a 2 anos, só que fala lá o seguinte, quando é oficial, a pena é agravada. Só fala isso. Olha lá o artigo 187, quando for oficial, a pena é agravada. O Código Penal Militar fala que quando não vem o quanto de agravação, ele é agravado de 1/3 a 1/5. O que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? Quando é a deserção normal, aquele cidadão
que deixa de apresentar no prazo de 8 dias, que é aquela deserção normal, a pena do oficial é agravada. Não fala mais nada, só fala que é agravada. Já nessa deserção, essa deserção aqui, ela é chamada também de deserção especial. É aquela que o cara deserta no primeiro dia. Se na hora partiu, ele não estava, já era desertor. Nesse caso, a pena do oficial é aumentada da metade. Então, como que pode aparecer lá na prova de vocês? Deixar, como que é o artigo? Ausentar o militar sem autorização, sem licença, da unidade em que serve ou deveria permanecer. Se oficial, a pena é aumentada da metade. É falso, a pena não é aumentada da metade. Lá simplesmente o artigo fala que a pena é agravada. Onde que a pena do oficial é aumentada da metade? No caso da deserção especial, é aquela que ele deveria aparecer no navio ou no avião e não apareceu. Não é aquela de 8 dias, não. Tá bom? Não faça confusão lá na hora, não. Quando ela é agravada, o código vai falar lá que é de 1/3 a 1/5, mas isso eles não vão pedir na prova de vocês quando estiver falando da pena. Tá bom? Não erra no concurso. Bora para frente? De igual forma, do crime de motim, o crime de motim, a regra do Código Penal fala que o ajuste, a determinação, o auxílio, se o crime não chegar pelo menos a ser tentado, ele não vai ser punido. Essa é a regra do nosso Código. É o concurso de agente, se tiver mais de um, não chega a ser punido. Eu falei que em toda regra tem exceção quando eu falei do crime do motim, concertar-se para praticar motim ou revolta. Aqui no Código Penal, quando a gente fala de deserção, existe o concerto para a deserção. Aqui também, os atos preparatórios são punidos. Assim como os atos preparatórios do motim são punidos, concerto para um motim, aqui também vai falar concertares-se militares para a prática de deserção. Então, se concertares-se militares, é um concurso de agente. Concertares-se militares é concurso de agente. E o concurso de agente, em regra, ele não é punido o concerto, mas, no caso, já vimos do motim, agora, no caso da deserção, também é punido. É punido com que pena? Concerto. Esse concerto aqui é com C. Concerto para deserção. Concerto para deserção. Esse concerto aqui, detenção de 3 meses. 3 meses a 1 ano. 3 meses a 1 ano. Se eu consertar, então eu vou pegar uma pena de 3 meses a 1 ano, você vai pegar se a deserção não acontecer. Se a deserção não acontecer, 3 meses a 1 ano. E se ela acontecer? Se ela acontecer, a pena não é igual à pena da deserção lá. Aqui já vai uma reclusão de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. De novo, os militares fizeram um concerto para desertar, mas ninguém desertou. Só o fato de fazer o concerto para deserção, 3 meses a 1 ano. E se houver a deserção, reclusão de 2 a 4 anos. Lembrando que é de 6 meses a 2 anos, a deserção do artigo 187, aqui de 2 a 4 anos. Beleza? Vamos para frente? A gente aprende nas doutrinas das praças da vida, dos ônibus da vida, da televisão da vida,
que todo mundo tem direito à fuga, é direito do preso fugir. Ou alguém nunca ouviu isso? O preso tem direito de fugir, mas o preso militar, além dele responder pelo crime que ele já respondia, se ele ficar mais de 8 dias fora, ele vai responder por deserção. Chama deserção por fuga. Deserção por fuga. Olha só, então, professor, você está me falando que o preso não tem direito a fugir. Se for um preso militar, não. Ele não tem o direito de fugir, ele tem que cumprir a pena dele. Até porque nós estamos falando do dever militar. É um dever. Ele tem um dever de permanecer, de cumprir a sua pena que foi atribuído. A deserção por fuga, detenção de 6 meses a 2 anos. Só esse aqui vai entrar na mesma decisão do outro. Ele tem que ficar fora por mais de 8 dias. Igual o do outro. Se for o preso, por mais de 8 dias. De igual forma, o favorecimento a um insubmisso é também do desertor. Dar asilo, tomá-lo em serviço, facilitar a fuga, outro meio de ocultação do crime, né? Sabendo ou devendo saber que ele era um desertor. Então, de igual forma lá do insubmisso, ele vai responder também pelo crime de favorecimento ao desertor. De novo, o CAD não é responsabilizado. Quem que é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esse ele é isento de pena. Então, o CAD ele pode favorecer o desertor, assim como ele pode favorecer o insubmisso. E, por último, sobre deserção, fala o seguinte: deixar o oficial de proceder contra desertor, sabendo ou devendo saber-se que ele está entre os seus comandados. Parece uma coisa muito ilógica, né? Mas é previsto no código, né? Porque se ele apresentou lá, se ele está lá, eu sei. Se ele é meu comandado, ele é um desertor. Isso não tem como, mas é uma previsão no código. Parece uma letra morta, eu tentei buscar uma explicação para isso, mas está no código. Então, se o oficial deixar de proceder contra o desertor, a não ser que ele ache que aquele cidadão é seu amigo, não deveria puni-lo, mas ele vai responder tanto por favorecimento do desertor quanto pela omissão. Nesse caso aqui, o oficial. Lembrando, oficial e praça são os dois círculos. Então, se ele for uma praça, ele não vai responder por esse crime. Beleza? Dúvida? Deixa eu tomar uma água. Só para encerrar, essa outra parte aqui é mais rapidinha. Vamos. Abandono de posto. Abandono de posto é o próximo crime. O médico, ele chuta o pau da barraca. Não vou atender hoje no posto. Esse posto aqui não é posto de saúde não, tá, pessoal? Não vou atender hoje no PSF e vou embora. O engenheiro está fazendo uma obra lá, algum profissional, não vou trabalhar hoje não, vou embora. O que dá para ele? Nada. Pode dar uma responsabilidade administrativa, mas ele não comete crime. Ou militar, sim. Ou militar, se ele abandonar o posto de serviço, o local onde ele deveria estar, comete crime. Há absurdos, aconteceu, acho que tem uns 3, 4 anos. Não sei até onde que é verdade, que a gente compra o jeito que chega para a gente, mas foi noticiado no jornal, uma militar no Nordeste, não lembro o local que ela estava, o oficial de dia chegou e ela não estava no posto de saúde. Segundo ela, teria ido no banheiro. Ela foi presa por abandono de posto. Ah, professor, cada caso é um caso.
Mas você abandonar o posto em que você estava é crime. Vamos imaginar uma situação, o cidadão deixa de ir trabalhar, ele não foi trabalhar hoje, ele vai responder por uma transgressão disciplinar, ele não vai responder por crime. É uma transgressão disciplinar, processo administrativo. Quando a gente fala crime, a gente leva para o juiz de direito julgar e condenar. De processo administrativo, não. Ali dentro do quartel, vai receber uma reprimenda ali prevista no código disciplinar dele. Ele pode faltar às 24 horas de serviço, às 12. Agora, se você trabalhou, sua escala era 24 horas de serviço, você trabalhou 23 horas e 59 minutos e foi embora faltando 1 minuto, você responde por crime. Quando a gente fala dever militar, a gente sempre lembra da lealdade militar. Por que é crime e o cara que faltou 24 horas não responde pelo crime? Porque alguém confia em você, confiou em você. Ah, não confiou no outro que faltou? Não, porque ele não estava lá, como que eu ia confiar nele? Agora, você que está de serviço, eu confio em você. Você está aqui para proteger, você é o sentinela do quartel. Por isso que é responsabilizado quem abandona o posto de serviço. Então, abandono de posto é crime. Descumprimento de missão, eu até mandei descumprimento de missão. Eu até mandei para vocês aí uma diferença, que é lá nos crimes contra a hierarquia e a disciplina tem a recusa de obediência, no crime contra o serviço militar e o dever militar tem o crime de descumprimento de missão, e nos crimes, que é o próximo tópico que a gente vai ver, que é os crimes contra a administração pública, tem o crime de desobediência. Parece que é a mesma coisa, mas quem pegar lá o materialzinho, está no link aí no grupo aí do WhatsApp. Dá uma lida com capricho lá. Mas qual que é a diferença da escusa de obediência e descumprimento de missão? Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para você. Vamos imaginar que você, o descumprimento de missão, você tem um determinado cargo, você é sargento, você pode ser soldado também, você é oficial, e o comandante fala da jeito assim, ó, eu quero o controle de todas as viaturas, quando entrar de serviço, aonde que está, se tem muita viatura que tem GPS, o controle dela, entrada e saída de serviço, você vai ser o responsável. Beleza? Beleza. Aí chega lá, onde que está a viatura A? Ah, não sei. Onde? Mas você não anotou? Eu anotei, mas não sei onde que está. E a B? E a C? Viu que ele foi dado uma missão para ele, ele não cumpriu a missão que foi lhe atribuída? E isso é descumprimento de missão. Você vai tomar conta de 2 tartarugas e uma foge. Descumprimento de missão. E não desobediência. Ali ele estava ali cumprindo, ou recusa de obediência. Mas ele não cumpriu a missão que lhe foi atribuída. Tomar conta de 2 tartarugas, deixou uma fugir. Isso é descumprimento de missão. Outra, retenção indevida. Retenção indevida. Deixar o oficial de restituir documento, carta, geralmente é carta náutica, tá? Descobrir outro continente, mas não quer passar para ninguém. Cartas, documentos, códigos sigilosos, né, sigilosos, que você tem acesso em função do cargo, da função. Você como oficial, e só o oficial que comete, tá, pessoal? Só o oficial que comete, você deixa de restituir quando você deixou a sua função. Ou quando foi solicitado do seu superior, passa para mim. Não vou passar não, porque isso aqui eu tenho um mapa do tesouro aqui, e esse mapa do tesouro eu quero chegar nele lá, mas o comandante pediu o mapa, você tem que entregar. Então, alguns documentos ficam com você, em função do seu cargo. Solicitou, você tem que entregar. Claro, solicitou o seu superior, ou quando você passou a função, né? Sua função mais, você tem que restituir um crime cometido somente por oficial. Agora eu quero chamar a atenção de 3 crimes aqui. O do artigo 198,
o artigo 198, o artigo 199, artigo 200 e o artigo 201. O sujeito ativo desses crimes, olha lá, dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, artigo 198, 199, 200 e o 201, esse crime, o sujeito ativo dele é o militar comandante. A gente vai falar agora, o militar comandante. Por quê, professor? O primeiro, olha só o primeiro, deixar o comandante de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Lá na prova de vocês vai aparecer assim, ó, deixar o coronel, deixar o general de manter a força sob seu comando em estado de eficiência. Tá certo? Não, vai estar errado, porque nem todo coronel ou nem todo general é comandante. Então tem que ser quem? O comandante. Então nos crimes de omissão de providência para evitar danos, omissão de eficiência da força, omissão de providência para salvar comandados e omissão de socorro, só pratica o crime o militar comandante. E quero chamar a atenção de vocês. O omissão de socorro, existe a omissão de socorro do comandante. Omissão de socorro do comandante, que ele vai estar lá no gênero dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. Não é aquela omissão de socorro de deixar de socorrer alguém. Esse aqui do dever militar, ela é chamada de omissão de socorro do comandante. O único que vai praticar esse crime é o comandante, lá do artigo 201. O que é? Deixar o comandante de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante, nacional ou estrangeiro, ou ainda aeronave, em perigo ou náufragos que estejam pedindo socorro. Aconteceu recentemente na Itália, recentemente, assim, foi no ano passado, para esse ano na Itália, onde que até teve uma intervenção da Alemanha, estava vindo muito o pessoal do continente africano, e o pessoal lá falou assim, epa, aqui não entra não. E aquele monte de gente em cima de boia, teve que ver nas Nações Unidas e tal, aí sim que eles recolheram na costa italiana, mas também mandou vazar de volta. Isso não pode acontecer. Se o comandante viu um náufrago, ele tem que parar mesmo sendo estrangeiro. Se ele responde por crime. Lá na Itália, não sei o que aconteceu. Mas no nosso código, e na maioria dos códigos do mundo, é crime. O náufrago você tem que socorrer, o avião, mesmo combatente inimigo, você tem que socorrer. Mesmo combatente inimigo. Se ele for náufrago ou estiver, avião caiu e ele estiver vivo, você tem que ir lá e socorrer, mesmo em combate. Tá bom? Para terminar, embriaguez em serviço. O militar embriagar-se é crime? Não, o militar embriagar-se não é crime. Ele se embriagava e encher a cara toda. Não é crime. Quando é que vai constituir crime, então, professor? Vai constituir crime quando ele apresentar para o serviço embriagado ou quando de serviço embriagado. Então, quando ele apresentar para o serviço estiver embriagado é crime, ou quando ele, durante o serviço, entornar a cara, encher a cara de pinga. Outro crime, dormir em serviço. O dormir em serviço, que tem uma brincadeira que o pessoal faz muito, né? Preciso de empregada doméstica que durma no serviço, né? Então, dormir no serviço é quando ela está de folga, claro, né? O militar, de igual modo. Por exemplo, se você faz serviço de sentinela, via de regra, a escala, você dorme, fica no plantão lá na guarita 2 horas e descansa 4. Durante essas 4 horas que você está descansando, dependendo do horário e dependendo da situação, você pode até dormir. Então, o que é o dormir em serviço?
Você deveria estar acordado e estar dormindo. Seja ele vai falar o oficial de quarto, de ronda ou situação equivalente, né? Na Polícia Militar tem um CPU, que é o comandante do policiamento da unidade, é o oficial que está de serviço naquele dia. O sentinela, o vigia, o plantão das máquinas, o plantão dos lemes. Então, leme tudo é do navio, tá? Máquina, plantão de máquinas, plantão do leme do navio. Esse cidadão ele não pode dormir. Se ele for pego dormindo, ele vai ser responsabilizado. E por último, para nós encerrarmos e ir embora, tem um crime chamado exercício de comércio. Exercício de comércio. Quem pratica esse crime? Só exercício legal, tá? Quem pratica esse crime? Só oficial. O oficial, ele não pode ter uma empresa no nome dele. O oficial não pode ser gerente de uma empresa. Ele não pode ser diretor de uma empresa. A única coisa que ele pode ter é cotas de participação, sociedade anônima, né, que você vai lá na Bolsa de Valores e compra tantas ações. Isso ele pode ter. Ele pode até ser sócio de uma empresa, desde que ele não seja o sócio administrador ou o sócio gerente da empresa. O soldado, o cabo, o sargento, o subtenente, pode ter? Via de regra, o regulamento vai falar que não. Só que ele não pratica crime, ele pratica transgressão disciplinar. O oficial, que tem uma empresa no nome dele, que é gerente de uma empresa, pratica crime. A praça pratica transgressão disciplinar. E esse foi os crimes contra o serviço militar e o dever militar. No material que eu mandei para vocês aí, mandei alguns exercícios, que é mais ou menos isso que a gente falou aqui. Dá uma olhada, são questões de concurso, para facilitar a vida de vocês. Beleza? Mais alguma coisa? Perguntas? Obrigado aí quem esteve conosco, né? É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima. Nós estaremos juntos de novo.